Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, com a graça de Deus, graças a Deus. Estou aqui ouvindo aqui o cantar dos pássaros nesta manhã linda e maravilhosa. E quero deixar aqui uma mensagem aqui. Eu estava fazendo aqui uma reflexão diante de algo que eu ouvi uma pessoa. E eu quero falar com você que vive pegando cruz dos outros para si, para sua casa, para sua vida. Pegando. Eu estou falando isso por experiência própria. Uma vez aconteceu um fato no meio familiar e eu, no momento daquela aflição, eu dei o sim para aquela pessoa e ajudei aquela pessoa durante, na faixa de uns 4 anos, mais ou menos, tá entendendo? Eu não orei antes para buscar a palavra e a confirmação da parte de Deus. Quando aquela pessoa ligou para mim em muita aflição, se eu poderia ajudar, como era sangue do mesmo sangue, eu já dei o sim imediatamente. E durante esse tempo, 3 anos e meio, na faixa de 3 anos e meio, quase 4 anos, eu ajudei, fiz o que estava ao meu alcance, paguei um preço muito alto por não buscar em Deus a confirmação. E quando foi um determinado dia, veio uma pessoa de muito distante, de muito longe, sem saber de nada, não sabia nada, tudo já tinha se passado. E eu estava passando uma fase um pouco difícil na minha. E essa pessoa que veio de longe, na época eu servi a Deus ali na igreja aqui local. E essa pessoa veio de muito longe, e essa pessoa pregou, e essa pessoa me chamou e falou assim, sem me conhecer, sem saber nada, sem saber da cruz que eu havia carregado. Estava carregando ainda. E essa pessoa de Deus falou assim: Deus manda te dizer que tu não pegue mais cruz de ninguém. Você está pagando preço por ter pegado uma cruz que não era sua. Não era para você ter pegado. Olha o que Deus falou na boca daquele servo de Deus, sem me conhecer e sem saber de nada. Não pegue cruz de ninguém, porque Jesus fala na sua santa palavra, Jesus diz assim: quer vir a mim? Pegue sua cruz e siga-me. Olha o que Jesus falou. Jesus não mandou ninguém pegar a cruz de ninguém, tá entendendo? Temos que orar pelas pessoas, orar pelas causas, orar pelos enfermos, pela nação. Por todos nós temos que orar, quando prostrar nosso joelho na terra. Mas não pegar causa para você, pegar a cruz que pertence a terceiros para você. Por quê? Porque você já tem sua cruz na sua casa, na sua vida. Eu conheço pessoas que têm um lar destruído, um lar de coisa ruim, filho rebelde que jura de matar pai, jura de matar mãe, diz que vai se matar, cheio de demônios, cheio de espírito de depressão. E essa pessoa vive fazendo sacrifício pelas outras pessoas. E outra coisa também, para você querer limpar a casa do seu vizinho, primeiro nós temos que limpar a nossa. Como é, outra vez eu vi um pregador pregando a palavra, e ele falava assim, ele dizia assim na exortação daquela palavra, aquele homem pregava, e ele falava assim, dessa forma: antes de você limpar a casa do seu vizinho, a casa de alguém, limpe a sua primeiro. E ele falava assim: eu estou falando tanto na casa secular como na casa espiritual. Como é que você tem um filho rebelde que não tem respeito por você, lhe xinga, lhe amaldiçoa, diz que vai lhe matar, horrendo dentro de casa, e você vai querer salvar o filho da sua vizinha? Você vai querer restituir casamento dos outros, pegar causas, jejuar, orar, pagar preço, sendo que sua casa é cheia de demônio. Tá certo isso? Primeiro nós temos que orar pelos nossos. Orar no geral por todos.
e os nossos, a nossa família. E esse homem, ele falou bem assim dessa vez também, ele disse assim, tem muita gente, muito pai, muita mãe, ele falando assim, filho até de pastores, de missionários, que são filhos são rebeldes. Aí ele falou assim, às vezes você está ganhando multidão de pessoas para Deus, e seus filhos estão morrendo indo para o inferno. Esse homem pregou, gente, e falou dessa forma. Aquilo me chamou muita atenção, essa parte. Eu disse, meu Deus. E eu comecei a refletir nessa parte e buscar também na palavra de Deus. O que é que Jesus diz na palavra dele? Quer vir a mim? Pegue sua cruz e siga. Nós já temos nossas cruzes para carregar. Está entendendo? Todos nós na terra temos as cruzes que nós carregamos. A renúncia é um tipo de cruz. Às vezes você tem seus filhos, glória a Deus nas alturas, seus filhos são filhos abençoados, obedientes, uma família maravilhosa, um lar de paz. Mas eu vejo, gente, eu vejo aqui, ó, eu vejo pessoas que vivem dentro de um cativeiro. E pessoas de sacrifício, pega causa, eu vou pegar, ainda pega a causa dos outros, causa de demônio, tá entendendo? Causa de demônios que entram, destrói um casamento, destrói um lar. Outra hora é causa de enfermidade gravíssima. Deus sabe por que aconteceu, Deus sabe todas as coisas. Tudo que nós fazemos de mal aqui na terra, nós pagamos aqui mesmo. E tudo que nós fazemos de bem, nós temos a nossa recompensa, tudo tem a recompensa, tanto do bem como do mal. Então, e outra coisa que me chamou a atenção também, nessa pregação que esse homem de Deus pregava, ele deu muito, foi um culto ele falou muito nessa parte, dessas coisas. Disse, não pegue, ore, quando prostrar o joelho no chão, o que Deus der no seu coração, você ora apresentando as famílias, as famílias, as crianças, a juventude, apresente na presença de Deus, orando, abençoando, mas não pegue causa para a sua vida dos outros. Está entendendo? Porque senão o inimigo não tem poder contra você que está ali com o joelho curvado, no jejum e na oração. Mas o que é que o inimigo faz? Ele age na vida de um neto, ele age na vida de um filho, no casamento de um, no casamento de outro. Porque nem tem muita gente que é disperso. Está entendendo? Então, aconteceu isso e isso. Por que aconteceu? Você está pegando coisa que não é sua. Aqui na palavra diz assim, ó. Aqui na palavra diz assim. No Salmo 40. As pessoas que estão passando por prova, por luta, eles têm que confiar na palavra. Se Deus quiser restituir, Ele vai restituir. Está entendendo? E outra coisa, muitas vezes as pessoas fazem as coisas sem buscar em Deus a confirmação da palavra. Outra coisa que eu aprendi e carrego comigo para a minha vida é buscar a confirmação da parte de Deus. Por graça e misericórdia de Deus, o Senhor me chamou na graça maravilhosa. Sirva a Deus na congregação cristã no Brasil, por misericórdia de Deus, por revelação e chamado do céu. Então, eu aprendi nessa sã doutrina a não fazer nada a minha vontade, sim assim. Se eu vou fazer uma viagem, eu vou orar e buscar a confirmação, se é da vontade de Deus que eu faça essa viagem. Se o Senhor disser, vai que eu serei contigo, te guardarei na ida, na volta e na permanência. Aí sim, eu vou. Mas se Deus não falar nada, eu não vou. Que seja uma viagem, que seja um casamento, que seja o que for que você vai fazer. Busque principalmente casamento. Que as pessoas casam, a maioria casa pela carnalidade. Não conheço pouquíssimas pessoas que buscou em Deus a confirmação de um casamento. Você ora e busca a Deus. Se for da vontade de Deus, o Senhor vai falar que é da vontade dele. Aqui já vi também uma pessoa que preparou todo o casamento e Deus usou uma missionária, olhou para essa pessoa e disse assim, não teime que não é da minha vontade. Se você teimar, você vai sofrer. Repare, como Deus fala. Essa pessoa teimou e casou, não durou nem 2 anos, tá entendendo? Por causa da desobediência. Eu aprendi nessa graça de Jesus Cristo a buscar a confirmação da parte de Deus. Deus fala através da palavra, Deus fala através de um profeta, Deus fala na boca de uma criança, Deus fala através de um louvor e Deus fala através de um sonho de revelação. E se você viver dessa forma, na direção de Deus, buscando a confirmação,
Seu casamento vai ser honrado, vai dar certo. Tudo vai dar certo, o seu trabalho, sua viagem. Por quê? Porque se Deus falou, está falado. Se Deus disse, vai que eu serei contigo, vá, pode ir, porque se Deus falou, está falado. Vem o que vier, cai por terra. Então fica essas pessoas pegando carga dos outros, pegando cruz dos outros, pagando preço pelos outros, pessoas que não querem nada, que quer viver a fornicação, quer viver no mundo do pecado, no mundo da imundície, carregando uma bagagem de lixo atrás. Agora eu vou pegar a causa dos outros? Pego não, gente. Eu oro no geral para todos, para que Deus abençoe, para que Deus liberte, para que o Senhor tenha piedade, misericórdia. Mas pegar, como eu já fiz muito, já peguei uma causa de umas caras, mulher de Deus. Mas por quê? Porque ela estava orando e Deus mostrou eu na presença dela, no espiritual. Foi como um arrebatamento de sentido. E essa pessoa foi na minha casa e essa causa foi da vontade de Deus. E Deus me abençoou, tanto eu quanto ela. E nós oramos à madrugada e essa pessoa foi curada de um câncer, um câncer. Deus libertou essa pessoa de um câncer maligno. Mas ela primeiro, ela orou a Deus. Ela disse que orou ao Senhor. Senhor, me mostra uma mulher, uma irmã, para orar comigo, para Deus libertar essa pessoa que tinha pedido oração para ela. Então, ela falou comigo, eu pedi a confirmação da parte de Deus e nós oramos e o Senhor pôs essa pessoa em liberdade. Está curada, já tem até filho. Para a glória do Senhor, porque nós não fazemos nada, apenas nós oramos. Mas aí é diferenciado, é uma coisa que Deus mostrou para ele, uma coisa que Deus confirmou. Mas eu conheço pessoas do meu meio familiar mesmo, que vive fazendo sacrifício, pagando preço por A, por B, e a casa é só Jesus. É xingada, é excomungada, é jurada de morte. Então Deus está nesse negócio, gente? Deus não está não. Primeiro tem que orar para Deus libertar a casa dela. Deus libertar a casa dela. Para ser um lar de paz. Ser um lar de paz, um lar de respeito que não tem. Aí pega a causa de um, pega a causa de outro. Deus vai lá, faz a obra. Os demônios vêm tudo dentro da casa dela. Jesus disse, pegue sua cruz e siga. Cada um tem sua cruz para carregar. E outra coisa que eu quero falar aqui. Às vezes a mãe tem filho. O filho vai, se casa, mete de cabeça, se casa jovem demais. Não sabe o que é um casamento, não sabe o que é uma vida a dois. Quando pensa que não, começa a dar fé de outras coisas lá fora. Aí pensa que não, abandona a esposa, arruma outra, vai viver a vida da prostituição. Aí os pais entram em desespero. Eu quero dizer um conselho aqui para os pais que estão passando por esse tipo de prova, né? Que está passando por essas aflições, porque tem muito caso assim, né? A gente vê na televisão, na internet e até no nosso meio, no meio da localidade também. Descansa teu coração no Senhor, porque tu já fez a tua parte. Tu criou teus filhos na casa de Deus. Tu criou teus filhos, eu sou testemunha viva disso. Ele louvava, ele cantava, ele participava das coisas de Deus. Eles cresceram, são maiores de idade. Você pai, você mãe, não tem mais, você não vai assumir o erro dos seus filhos, você não vai pagar pelos seus filhos. Apenas descansa o teu coração, não fica amargurada, sofrendo por causa das pessoas, porque o povo vai falar isso, o povo vai falar aquilo. Alegra-te no teu Criador. Tem uma palavra no Salmo assim, alegra-te no teu Criador, que é Jesus. Descansa o teu coração. Porque a pedra dos teus filhos estão arquivados, o Senhor, no momento, Ele vai trazer de volta. Somente creia. Nós temos que crer, gente, crer na palavra, crer no Senhor. Porque Deus vai libertar no momento certo. Porque tem muita gente, muitos convencidos e poucos convertidos, gente. Mas se o nome estiver escrito no livro da vida, no momento certo o Senhor restitui, o Senhor traz de volta. Agora fica essas pessoas que vivem dentro de um cativeiro, pegando problema gravíssimo dos outros, pegando causa horrenda de prostituição, aí traz para sua casa e vai só pagar preço no joelho, orando e vivendo em um cativeiro. Eu não creio de forma alguma que essas coisas estão certas. Aí o inimigo vai agir lá na casa de um filho, lá na casa de uma filha. Ora.
Clama a Deus nas alturas, no geral, por todo, a Deus pelos casais, pelas famílias, pelos jovens, a mocidade, as crianças, a localidade, a medicina, os enfermos hospitalizados, encarcerados. Jesus disse que nós temos que orar pelos presos como se nós estivéssemos lá, né? Com misericórdia, com compaixão. Mas não pegue a causa para você, porque a causa não é tua. A causa é deles. Essa causa não é tua, não. Tu já tem a tua causa na tua casa para tu orar. Tu já tem uma cruz pesada para tu carregar. Então, antes, esse homem de Deus, ele falava assim, antes de você limpar, você quer limpar, salvar a vida do filho do seu vizinho e o seu filho e a sua filha? Ore por eles. Salve os seus filhos, salve os seus netos. Liberte, ore para Deus libertar, para Deus salvar, para Deus curar, para Deus restaurar. Aí eu fico assim observando, esse homem pregava uma palavra mais assim de ensinamento, e eu peguei uma parte, essas partes, eu fiquei meditando e fui para a palavra, e realmente na palavra é dessa forma. Tem pessoas que deixam a sua casa e vai limpar a casa dos outros. Ele falava tanto na casa espiritual quanto na casa secular. Não, limpe a sua primeiro. E na palavra está escrito, antes de você tirar o cisco do olho do seu vizinho, o ergueiro, tire do seu. Tem muita gente cega, servindo a Deus, mas numa cegueira espiritual, que só a misericórdia de Deus não enxerga nada. E ai daquele que for dar um conselho, ai daquele que for dar um parecer. As pessoas não aceitam porque acham que já sabe tudo. Uma pessoa virou para mim e disse que não precisava de pregação, que ninguém pregasse para ela, porque ela já era pregada com toda arrogância, com todo orgulho. E eu falei para essa pessoa assim, pois eu não, eu gosto de ouvir. Eu gosto de ouvir a pregação, a palavra de Deus, porque eu estou aprendendo, nada sei, nada sou, se o Senhor não for na minha vida. Eu não sei nada, eu estou aprendendo com o Senhor, com a palavra. Às vezes a pessoa conta um testemunho, conta uma obra, e você vai aprendendo, você vai aprendendo. Nossa vida é uma escola, é um aprendizado. A gente aprende todos os dias, nós estamos aprendendo uns com os outros, com a palavra de Deus, com o povo de Deus. E é isso aí, essa pessoa diz com até hoje ainda fala com toda arrogância, que ela não precisa, que ela já é pregada, com todo império, com toda arrogância. Eu digo, Senhor da glória, tem piedade. Eu disse para ela assim, eu digo, pois eu não sou pregada não sei nada, estou aprendendo. Até a vinda de Jesus, a palavra nos diz que nós estamos nos aperfeiçoando, nós estamos aprendendo, né? Que nada somos, nada sabemos, se o Senhor, o Espírito Santo de Deus não for na nossa vida. Então eu quero deixar para você que vive pegando causa dos outros, e sua casa atribulada, sendo xingada por filho, tudo quanto é nome ruim, sendo espraguejada. Quer dizer que você vai pegar a causa do filho da vizinha e sua casa, e seu filho. Aonde é que vai ficar? Gente, isso não está certo não, gente. É o meu pensamento pessoal. Se alguém tiver algum questionamento para fazer, por favor, faça, que eu gosto de aprender, né? Mas eu acho assim, que nós queremos que todos sejam salvos, que Deus liberte a todos. Oramos por todos, mas pegar uma causa específica, para você pegar para você, como se pegar aquilo, para você pagar o preço, sendo que sua casa não tem libertação, sendo que seu filho não é liberto, sendo que você vive dentro de um cativeiro, você vive em um vale de ossos secos, você não tem paz lá, não tem paz na sua casa, não tem paz, não tem comunhão dentro da sua casa. Eu acho que não está correto. É o meu pensamento. Agora, se alguém achar que estiver certo, aí comente alguma coisa, fale alguma coisa, que eu gosto de aprender, eu gosto de saber se eu estiver errada, né? E aqui olha a coisa linda, olha que palavra maravilhosa. Aqui no Salmo 41 é o que nós temos que fazer isso aqui, ó. E o salmista Davi, ele disse assim, eu acredito que ele estava passando por uma grande aflição, né? O salmista Davi, a oração para livramento. E ele disse assim, esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição e de um tremedal de lama, e colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Olha que palavra, olha que oração fez o salmista Davi. Ele confiou no Senhor, e o Senhor teve misericórdia dele e retirou ele de dentro de um lamaçal. Então, para você pai, para você mãe, que está passando prova, está passando luta,
achando que o mundo acabou, que tudo desabou, com a cabeça baixa. Levanta a tua cabeça, olha para o alto, que é o nível de socorro. Tenha fé e espera com paciência no Senhor. Não fica pedindo a um, pedindo a outro, não. Porque o milagre quem faz é Jesus Cristo. Ore com teu esposo, no silêncio da madrugada, que Deus vai fazer uma obra linda, maravilhosa. Abra o teu coração para o Senhor, mas descansa no Senhor também. Alegra-te no teu Criador, sorri, volta a sorrir, fique em paz. Porque se Deus for da vontade de Deus, Deus vai restituir. Tá entendendo? Mas não precisa ficar nessa aflição toda não, gente. Isso adoece, as pessoas ficam doentes. As pessoas andam com cabisbaixo, preocupado com não preocupe com ninguém não, preocupe com a morada celestial somente. Você já criou seus filhos já são maiores de idade, sabe o que é bom, sabe, a partir do momento. Esse dia eu estava falando para minha mãe aqui, né? Ela me contando um fato, e com aquela aflição, com aquela coisa, e contando, eu disse, eu fiquei, escutei, depois eu falei para ela, eu disse, olha, a gente tem responsabilidade sobre os filhos quando é menor de idade. A partir do momento que os filhos estão maiores de idade, que já conhecem tudo, pessoas esclarecidas, a partir daquele momento eles são responsáveis pelos seus atos. Pai não paga por filho e filho não paga por pai, a não ser que seja uma criança menor de idade. Mas eu vejo os pais em uma aflição tão grande, num desespero tão grande, um disse uma coisa, um diz outra. Gente, calma. Tenha fé sobrenatural, que Deus vai libertar teu filho, Deus vai libertar tua filha. Fique em paz, descansa no Senhor. Nós servimos o Deus que tudo pode, que tudo faz. O Deus do impossível, aquilo que você olha e acha que é impossível, para Deus é possível, porque Ele é o Deus do milagre. Ele ressuscita mortos. Mas descansa o teu coração e se alegra no teu Criador, no Senhor Jesus. Sirva a Deus com alegria. A gente tem que servir a Deus com alegria no nosso coração, independente de qualquer coisa. Nossos filhos são promessas de Deus. Glória a Deus nas alturas, né? A gente só tem que orar pelos filhos, orar pela família, por todos, e viver em paz, porque na hora certa o Senhor liberta, o Senhor salva, o Senhor faz o milagre acontecer, mas com muita calma e tranquilidade. Não adianta você estar fazendo sacrifício de tolo. O sacrifício que Deus requer de nós é a obediência, é o maior sacrifício, a obediência. E sabe qual é o outro sacrifício que Deus requer de nós? É louvor e adoração ao Criador. Louvar e adorar a Deus em espírito e em verdade. A renúncia, a obediência, obedecer ao Senhor, amar, ter o dom da caridade, o dom do amor, que é o dom maior. Então o salmista ele diz aqui, né, uma palavra de confiança, esperei confiantemente. Então você que está passando por luta, por prova, espere confiantemente no Senhor, que Ele vai agir no tempo e na hora dele. Jesus falou, quer vir a mim, pegue sua cruz e siga. Todos nós carregamos nossas cruzes, mas com alegria, cantando o hino da vitória, glorificando a Deus, glória a Deus nas alturas. Fique em paz, descansa no Senhor. Eu deixo aqui essa mensagem para você e principalmente para você que tem mania de deixar a sua casa suja e limpar a casa dos outros, tanto a casa espiritual quanto a casa secular. Deus não está nesse negócio, porque primeiro nós temos que limpar a nossa, para depois limpar o dos outros. O que é que Deus diz? Como você quer tirar o cisto do olho de seu vizinho se o seu está cheio de terra, se o seu está sujo? É a palavra que diz, gente. Nós temos que viver pela palavra, nós temos que ter o ensinamento da palavra de Deus. Eu falei para uma pessoa, pelo amor de Deus, pare com isso. Você já tem sua cruz dentro da sua casa. Ore pela sua cruz, carregue sua cruz e deixa cada um carregue sua cruz. Vamos orar sim. Orar para que Deus tenha misericórdia e Deus vá ao encontro, mas sem pegar aquela causa para você. Porque a causa não é sua e não é minha, a causa é deles. Cada um tem sua conta a ajustar com Deus na terra. Tá entendendo? Tudo que nós plantamos aqui, nós vamos colher aqui. Não importa. A colheita vem. No tempo certo, a colheita chega. Não adianta. Seja quem for, independentemente de placa de igreja. Sirva a Deus com alegria. E teus filhos é do Senhor Jesus. O nome deles eu creio que está escrito no livro da vida. Fique em paz, descansa o teu coração. Que no momento certo o Senhor vai te surpreender e tu vai glorificar a Deus. Eu deixo essa reflexão diante de tanta coisa que eu ouvi, de tanto acontecimento que eu tenho visto.
Estou deixando essa mensagem de autoestima, uma mensagem de que você levanta a sua cabeça. Que você tão somente só creia. Faça como Davi, aqui no Salmo 40. Examine o Salmo 40 e pega esse versículo para a sua vida. Que Davi confiou confiantemente pelo Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. Está entendendo? E é isso aí. Nós temos que ter essa fé que o salmista Davi teve. Uma fé, ele teve fé sobrenatural. No Salmo 23 ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria. Olha só, olha a fé, né? Ainda que ele estivesse ali andando no vale da morte, num sofrimento muito grande, mas ele não temeria, porque o Senhor estava com ele. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então nós temos que viver a palavra de Deus para nós ter paz na nossa alma, para nós ter certeza, convicção da salvação da nossa família, saber que Deus, por misericórdia, o Senhor vai libertar, o Senhor vai salvar. Viva dentro da palavra. Examina as escrituras e viva dentro do texto bíblico. Nós temos que viver a palavra. Porque quando você a partir do momento que você passa a viver dentro dessa palavra, ter a fé, lá em Hebreus 11 fala num exemplo, tem vários exemplos de fé sobrenatural, fé genuína, essa fé que nós temos que ter, para poder nós ser felizes na terra, para nós crer, por mais que você veja que, tá no abismo, não vai dar certo, o Senhor vai operar, o Senhor vai fazer um milagre. Agora tem que ter paciência, esperar com paciência no Senhor. Não é do dia para a noite. Não é o sacrifício que você está fazendo que Deus vai agir. Porque Deus sabe o tempo certo das coisas acontecer. O tempo é de Deus. O tempo do homem é diferente do tempo de Deus. O homem, ele quer logo, ele quer aqui agora. Deus não. O tempo de Deus pode ser num estralar de dedo, pode ser daqui a 10 anos, 5 anos, 50 anos. O tempo é dele. Nós não podemos mudar o tempo de Deus na nossa vida, né? E o tempo de Deus na nossa vida é melhor do que o nosso, porque ele sabe o que é melhor para nós, né? Então descansa o teu coração, deixa aqui essa mensagem, essa reflexão, o Salmo 41, esse versículo 1, 2 e 3, onde o salmista clamou e confiou, e ele fez uma oração de livramento, e ele, ao mestre de canto, esperei confiantemente, olha só, ele esperou e confiou no Senhor. Ele orava, esperava e confiava. E no momento certo, no tempo de Deus, o Senhor nunca abandonou Davi. No momento certo, o Senhor agia e ele tinha vitória. Você veja que ele, um homem de Deus, são 150 orações dos Salmos, tem na palavra que Davi. E Abisalão, seu próprio filho, se levantou para formar um exército para tirar a vida de seu próprio pai. Veja aí, gente. Mas Deus foi com Davi. Deus não deixou Davi nem confundido e nem envergonhado. Venha assim na tua vida. Descansa o teu coração, fique em paz, que Deus vai agir. Vamos orar e Deus vai agir. Deus vai agir. E você que está pegando causa dos outros e fazendo sacrifício de tolo, pare com isso. Ore pela sua casa, ore pelo seu filho, pela sua filha, pela sua família, pelos seus netos. Para que Deus salve, que Deus liberta. Esse homem que ele pregava, ele dizia assim: você está orando e Deus está libertando o povo e seus filhos estão morrendo indo para o inferno. Já pensou? Você já pensou? Sua família, ó, pregue para sua família. Pregue para seu pai, para seu avô, para seu tio, para sua tia, para seu irmão. Pregue o evangelho. Porque tem muita gente que fica preocupado com a salvação das pessoas e esquece da família. Aí muitos dessa sepultura, sem ter uma aliança com Cristo. Deus diz na palavra, enquanto a vida há esperança, mas depois que a pessoa dessa sepultura não tem mais jeito, já morreu, já não pertence mais a essa terra. E eu vejo a preocupação de pessoas, a ladainha de gente, e a família na droga, na cachaça, na prostituição, os casamentos destruídos. Pregue para a tua casa, pregue para a tua família. Ore pelos teus filhos, pelos teus netos, para que Deus venha ao encontro e liberte, para que Deus, o salmista Davi, no Salmo 91, ele diz assim, Salmo 91, versículo 7, que o Senhor dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Ele envia os anjos para cuidar do teu filho, da tua filha, da nossa casa, da nossa família. Que Deus em Cristo Jesus abençoe toda a igreja na face da terra, abençoa toda a irmandade. E Deus abençoe cada um de você. E pare de pegar a causa dos outros, que isso não vem da parte de Deus. Isso é carnalidade pura. Tá entendendo? Ore, mas não pegue a causa, não pegue a cruz, que a cruz não é sua.
Cada um tem sua cruz para carregar. Porque o mundo espiritual, ele, quando você pega uma causa mesmo para orar, você fica fazendo sacrifício, pegando aquela causa, o inimigo se levanta lá dentro da sua casa, na sua família, e você nem presta atenção, você nem enxerga. Deus não quer isso não, gente. A primeira tem que partir dentro da tua casa. Ter um lar de paz, um lar harmonioso, um lar de alegria. Eu sempre, quando eu estou aqui, às vezes eu estou aqui em minha casa e aí chega, eu digo, opa, calma, meu lar é de paz. Essa casa é de oração. Glória a Deus nas alturas. Vamos orar, vamos examinar a palavra, vamos louvar o hino. Porque às vezes você está dentro da sua casa, de repente chega pessoas atribuladas, com aquele movimento, aquela falação, e você tem que ter poder e autoridade dada por Deus para você repreender. Epa, calma, respire, meu lar é de paz. Quero que as pessoas entrem e sintam a presença de Deus. Glória a Deus nas alturas. E é isso que nós temos que ter um lar de paz. Um lar de paz, aonde o Espírito Santo de Deus habite, aonde a comunhão habita. Aqui, eu sou pó da terra, nada sou. Minha mãe é testemunha. Minha mãe é testemunha de um testemunho que aconteceu na minha vida. Minha casa, meus filhos já crescidos, só um casal de filhos já crescido, e minha casa cheia de criança. Eu trabalhava na época, tinha que fazer um projeto, tinha que fazer isso, fazer aquilo, ainda estudava. E eu lembro, um dia minha mãe estava lá e estava aquele movimento de criança. Eu digo, meu Deus, santo Deus dos exércitos, mamãe, ó, meu Deus do céu, esse movimento de criança. E eu sem poder nem fazer as coisas. E eu falei uma bobagem lá, e quando foi à noite, teve o santo culto, teve o culto e eu fui. Nesse tempo eu servi a Deus ali na Igreja Batista Missionária, passei 12 anos lá, trabalhei muito na obra de Deus lá. Amo meus irmãos da Batista Missionária. E veio um pregador de fora. E só minha mãe tinha ouvido isso lá em casa. E Deus usou, ele veio a mim, o profeta de Deus, e disse, olha, aquele movimento na tua casa, aquele movimento da tua casa, aquelas crianças, é Deus que está mandando, viu? É Deus que manda o movimento na tua casa das crianças. E eu quero dizer para vocês que até hoje, eu fizer um almoço aqui na minha casa de família, eu convido as crianças, eu amo as crianças. Domingo, meu pai completou 80 anos de idade, 81 anos de idade. Teve um almocinho aqui em casa, Deus preparou um bolinho também, de improviso, né? 10 horas da noite foi que eu fui fazer o bolo. Resolvi fazer um bolinho para ele, né? E vocês não têm noção tanto de criança que chegou. E todas as crianças que chegaram participaram com nós. É Deus. Eu lembrei dessa parte que Deus havia falado comigo, né? Mandado o recado. Ele falou que aquele movimento das crianças, Jesus que mandava para minha casa. Então eu abraço as crianças, eu amo as crianças. A maioria me chama tia Leide, e eu abençoo com todo o amor. Amo como se fosse meu sobrinho de sangue. Isso é maravilhoso, gente. Então, eu amo, viu? As crianças e a todos. Isso é muito bom. E ter um lar de paz, um lar que as pessoas entram, se sentem bem, as pessoas entram, sentem a presença de Deus, as pessoas entram, pedem uma oração, a gente ora, Deus vai lá, Deus opera. Mas não pega a causa, aquela causa assim, ó. Santo Deus dos exércitos. Eu conheço várias pessoas que fazem isso e vivem dentro de um cativeiro. Não tem libertação na família, a casa não tem respeito. Gente, que Deus não é isso não, gente. Em primeiro lugar, a tua casa, a tua família. Limpa a tua casa espiritual, a tua casa secular. Ora para Deus libertar os teus filhos, os teus netos, a tua família. E ora por todos, enfim, por todos. Né? É minha reflexão, é o meu entendimento. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Curta, compartilhe esse vídeo que alcance mais pessoas, porque eu conheço várias pessoas que vivem pegando causa dos outros. E outra vez, uma menina que veio de São Paulo, uma servinha de Deus, que veio de São Paulo, ela gostava muito de mim desde pequena, foi para minha casa e ela me contou vários exemplos sobre isso, que ela disse que o povo pedia a oração para ela, ela pagava o preço de jejum e oração, Deus operar, mas por pouco o casamento dela não foi destruído, o aniversário. Aí quando foi um dia, ela estava num culto, e ela disse que Deus usou de uma missionária para falar com ela. Sem saber nada da vida dela, a primeira vez que eu tinha visto. Que ela parasse de pegar a cruz dos outros, porque cada um tem sua cruz.
que ela continuasse orando, mas não fazer como ela estava fazendo. Porque o mundo, ninguém sabe como é o mundo espiritual. É terrível. Então, eu deixo para você essa reflexão. Deus que abençoe. Tenha um dia abençoado, uma noite abençoada, uma tarde abençoada, dependendo do horário que você passou por esse vídeo. E é isso aí. Tenha a confiança no Senhor e tudo Ele fará. Espere confiantemente no Senhor. Esperar no Senhor e confiar. É isso que nós temos que fazer. Esperar confiantemente no Senhor Jesus, que Ele vai agir. Ele vai fazer. Agora nós temos que ir esperar, mas muitos não querem esperar. Muitos ficam fazendo sacrifício aqui, sacrifício acolá, porque quer que aconteça logo, mas não é assim. O tempo de Deus não é o teu. O tempo de Deus é diferente do nosso. Um cheiro no coração, fique com Deus, confia tão somente no Senhor e tudo Ele fará por ti. Pela tua casa, pela tua família e pelos teus filhos. Mas descansa o teu coração e sirva a Deus com alegria. Cheiro, Deus que abençoe.